Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Está uma bênção, um tema maravilhoso dessa nossa última lição do trimestre, falando sobre batalha espiritual e sobre as armas que o cristão, que o crente dispõe para vencer nessa batalha. Nós estávamos falando aqui antes do intervalo, lendo o versículo 12, que nos fala sobre, Paulo vai esclarecer que a nossa batalha, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra as potestades. É uma batalha espiritual. Pastor José, o senhor pode nos falar um pouco aqui no subtópico 2, do tópico 2, sobre esse conflito contra o reino das trevas? É necessário ressaltar que o apóstolo Paulo ele faz questão de individualizar o inimigo, identificar e individualizar o inimigo, para que nós não gastemos as nossas energias em vão, acionemos as nossas baterias para o inimigo errado. Então, ele identifica muito bem e nos alerta que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o que está neste mundo. A tua luta, meu querido irmão, não é contra o seu vizinho, contra a sua vizinha, não é contra o seu patrão, não é contra o seu marido, não é contra os seus amigos, não é contra aquele que se apresenta a você como obstáculo. Talvez você até ache que essas pessoas são as suas verdadeiras inimigas, mas não. Paulo diz que o seu verdadeiro inimigo, e ele aqui identifica muito bem identificado, é o diabo. São as hostes espirituais da maldade, ou seja, há essa arquitetura do mal contra a sua vida. Portanto, quando você for orar, quando você for direcionar as suas petições ao Senhor, saiba que aquilo que você está pedindo, muitas vezes, para que seja atingido de alguma forma aquele que você considera como sendo seu oponente, mude a sua oração. Aquele que você muitas vezes pode achar que está contra você, na verdade está sendo um instrumento do inimigo para a sua vida. Ore pela salvação dessa pessoa. Ore para que ela seja atingida pelo Espírito Santo. Ore para que ela efetivamente seja salva pelo Senhor e você vai ver a mudança que isso vai causar na tua vida. Porque quando você identifica quem é o seu verdadeiro inimigo, você passa a ter as atitudes corretas e coerentes para esta batalha. Você passa a se revestir da armadura de Deus, que não são vestimentas e não são roupas físicas. Não adianta você estar vestido de tal ou qual jeito, não adianta você ter atitudes meramente externas, exteriores, uma santificação puramente externa, até mesmo farisaica, mas o que você tem que tomar são atitudes espirituais. Identificando o seu inimigo, você vai se revestir da armadura de Deus, daquilo que Ele tem colocado à sua disposição, que é eminentemente espiritual, e partir para a batalha, sabendo que não há ser humano contra você. Aquilo é uma aparência de toda uma arquitetura por trás desta prova, desta problemática, desta luta que você está passando. Portanto, saiba, aquilo que você está enfrentando hoje é resultado de estratagemas, estratégias de Satanás para derrubar, para acabar com a sua vida, mas em nome de Jesus nós já sabemos que ele está derrotado e a Bíblia manda e orienta, não que nós tenhamos medo dele, como já foi falado aqui, ou que nós achamos que ele não exista. A Bíblia manda que nós resistamos ao diabo e assim ele fugirá de nós. Amém. Pastor José, o senhor falando aqui, eu me recordava também que existe uma batalha interior, né? Antes da batalha ser exterior, existe uma batalha interior também, não sei se os pastores concordam nesse sentido, e a gente precisa vencer essa batalha interior também. Às vezes as pessoas vão entronizando dentro de si sentimentos que até as enfraquece para essa batalha. Sentimento de derrota, e pode ser também sentimento de orgulho, de vanglória, e por aí vai. E não se consegue vencer essa batalha assim. Tem um hino, inclusive, da harpa, né, pastor Luiz, que fala na batalha contra o mal ser valente, né? Essa valentia é uma valentia espiritual. E há um trecho desse hino que diz assim:
e a ti também vencer. Lá no finalzinho de uma das estrofes, o pastor Marildo diz, e a ti também vencer, ser valente. Então, quando a gente vence a nós mesmos, vence o orgulho, você vai lá e pede perdão. E através do perdão, você vence uma batalha. Você anula toda uma estratégia do inimigo que quer jogar um contra o outro, quando você se humilha, quando você toma a atitude e dá o primeiro passo em direção àquela pessoa para se reconciliar com ela. Quantos casamentos, né, pastor José, estão hoje destroçados, porque não houve esse entendimento dessa batalha que estava sendo travada. Eram casais que se amavam, que se gostavam, começaram bem, tinham um projeto a dois, família crescendo, Deus abençoando. De repente o inimigo entrou e lançou um contra o outro, eles não perceberam e se dividiram em vez de se unir nessa batalha. Existe uma coisa que o inimigo ele não suporta e ele bate em retirada, é quando você dobra os seus joelhos. E quando o casal, pastor Luiz, ele ora junto, é uma coisa tremenda. É incrível quando nós, enquanto marido e mulher, nós dobramos os joelhos, como Deus abençoa. Eu experimento isso, eu percebo isso, todos nós percebemos, né, pastor Josiel? Quando nós estamos unidos em oração, o casal, nada pode resistir. As portas que estão fechadas, elas se abrem, os problemas da família vão se resolvendo, porque quando o casal está unido pela oração, o diabo ele não tolera. O diabo não tem medo de gravata. O diabo ele não se espanta com gravata, com o nosso terno, nem tampouco com um vestido longo até aos pés. Deus, ele também não se deixa levar por isso. Mas, quando um cristão, pastor Marildo, ele dobra os joelhos, aí muita coisa pode acontecer, não é, pastor Marildo? Pastor Marcos, o senhor falando que o diabo não tem medo de gravata, aí me dá vontade de dizer que o diabo não tem medo do Salmo 91, não é isso? Muitos cristãos, e aí vale agora um conselho pastoral, muitos cristãos abrem a Bíblia no Salmo 23, no Salmo 91, acreditando que estão protegidos. E veja, irmãos, na tentação no deserto, que eu já falei aqui, o Salmo 91, um dos versos, foi citado por Satanás. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então veja que Satanás usou a palavra. Então Satanás não tem medo do Salmo 91. O que Satanás tem medo é de um crente cheio da palavra de Deus, que tem o Senhor do Salmo 91 em sua vida. Jesus combateu também essa estratégia de Satanás, a astúcia de Satanás, com o poder da palavra. Jesus diz também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Satanás não tem medo de gravata e não tem medo de Bíblia aberta, tá bom, irmãos? Então, tem na Bíblia na sua vida, use a Bíblia como a espada do Espírito, que é uma das armaduras, né, que Deus nos dá, use a Bíblia como a espada do Espírito para combater a Satanás. Maravilha. Pastor Epaminondas, nos fale um pouco aqui nesse ponto 3, sobre as agências das potestades do ar, porque o apóstolo Paulo fala de uma estratificação, de uma organização, digamos assim, dentro do reino da maldade, existe uma certa organização, não é, pastor? Existe uma organização, e Paulo aqui identifica as forças do mal que se levantam contra a igreja. Paulo diz que essas forças são poderosas. Paulo também identifica que são malignas e que também são astutas. A palavra cilada que Paulo utiliza no verso de número 11 é uma palavra muito conhecida também. Na verdade, a língua portuguesa ela absorveu essa expressão, metodeia. A palavra cilada no grego é metodeia, de método. O que fica muito claro, né, pastor Luiz, que estas forças da maldade são muito bem organizadas. Essas forças, elas têm métodos de atuação. Aqui, o texto indica que eles são muito bem articulados, que eles são extremamente organizados e que eles atuam em diversas áreas da vida do ser humano, buscando encontrar uma abertura,
uma brecha para então atuar. Percebam que aqui há principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Aqui nós também podemos perceber, pastor Marcos, uma espécie de hierarquia, né? Fica muito claro aqui pelo texto que essas forças da maldade atuam dioturnamente contra a igreja, para paralisar a igreja. E o Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo de número 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está dizendo com isso também que essas forças que atuam contra a igreja não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Mas para isso, nós precisamos estar com toda a armadura de Deus. Caso contrário, os inimigos da nossa vida, da nossa alma, eles encontrarão alguma abertura, alguma brecha. É por isso que Paulo diz toda a armadura. Não pode ser parte da armadura, tem que ser toda ela, para que possamos enfrentar estes agentes poderosos das trevas, estes agentes que também são astutos, são inteligentes, eles possuem intelecto, eles possuem vontade, são malignos, estão muito bem organizados, como já dissemos, e nós precisamos estar, portanto, preparados e prontos para esta batalha. Pastor Epaminondas, parece-me que há uma manifestação de um desses príncipes naquele episódio de Daniel, quando Daniel está há 21 dias em oração e se apresenta a Daniel um anjo, já no final das suas orações, e o anjo diz para Daniel que no princípio das tuas orações eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia, né, se colocou diante de mim, e somente Miguel, aí entra a questão da hierarquia, né, pastor Epaminondas? Somente Miguel que veio para ajudá-lo. O que nos parece, pastor Marildo, é que, de fato, existe essa hierarquia que o senhor colocou muito bem, e esses são líderes de anjos decaídos. São líderes, há uma liderança. Né? Existe toda uma hoste da maldade, e sobre cada uma dessas hostes há uma liderança. E aí fica aquela palavra que o Senhor Jesus ele disse, né? Que o inimigo ele está muito bem organizado, muito bem estruturado, e que nós precisamos também entender isso, que eles são organizados, eles estão estruturados, e nós temos que ter aqui sabedoria do céu, discernimento espiritual, principalmente, para nós enfrentarmos esta batalha com as armas certas, né? Enfrentando-os no lugar certo. Esse lugar certo aqui é estar em Cristo, posicionados em Cristo. Nós temos o nosso capitão, né? O capitão nessa guerra, nessa batalha é o Senhor Jesus. Nós somos os seus soldados e nós não podemos ir para este campo de batalha desarmados, desprotegidos, sem a couraça, né, da justiça, sem o capacete da salvação, sem a espada do Espírito, sem estarmos calçados com o evangelho da paz, sem estarmos em oração e vigilância. Essas armas, eu creio que o pastor José, o que já foi militar, ele vai esmiuçar um pouco mais sobre isso. Mas nós precisamos, como soldados de Cristo, estarmos prontos para a batalha. O pastor Marcos já falou, o reino de Deus, a vida cristã, não é uma sala VIP. A vida cristã não é nós estarmos em um divã com um controle na mão, assistindo televisão, desfrutando das benesses apenas. Não. A vida cristã, pastor Marildo, queridos pastores, é um campo de batalha diário. Muito bem. É interessante que a Bíblia ela nos revela, pastor Marildo, pastor Epaminondas, que o diabo ele tem toda essa organização dentro do seu reino, ele tem um reino, né? E a Bíblia diz que todo mundo jaz no maligno, ele está no domínio, portanto, desse mundo mal.
muito do que acontece aí fora é pela ação do inimigo. A gente percebe que existem áreas, por exemplo, pastor Luiz, são mais violentas. Existem áreas onde a prostituição é maior, miséria e tantos problemas que acontecem em determinadas áreas que a gente se pergunta, existem forças ali atuando para destruir, onde as drogas estão rolando solta, e a igreja ela precisa avançar também nesse reino para ir expulsando esses inimigos e destronando essas potestades no poder de Cristo Jesus. Eu me recordo de uma congregação que dirigi ainda lá na região de Belém, e quando nós chegamos naquela congregação, pastor Luiz, era uma área muito perigosa. O nome da área lá era Jaderlândia, era um bairro de invasão ainda, e Deus me levou para lá. E eu comecei uma congregação pequena, e quando ocorreu um dia, um rapaz chegou lá com um tiro aqui no ombro esquerdo. Aquele rapaz quase foi morto por outro de uma gangue, e era uma realidade muito triste ali, de drogas, de crime. E eu disse, meu Deus, eu estou aqui, né? Eu era um soldado bem raso, bem verdinho, digamos que era um recruta, né? E eu estava ali no campo de batalha, e ali Deus me ensinou a orar, e eu fui buscar o Senhor, e aquele rapaz, eu recebi ele na igreja, ele foi tratado espiritualmente, ele saiu das drogas, ele saiu do crime, e ele casou com uma moça da nossa congregação. Ele casou com uma moça da congregação, teve filho, formou uma família. Então é importante nós entendermos o papel da igreja, o nosso papel, onde nós vamos avançando, o inimigo ele vai batendo em retirada, nós precisamos conquistar esse território, né? E isso vale para todas as áreas da nossa vida, porque é promessa de Deus, onde a luz chega, as trevas se dissipam. E nós precisamos compreender, não podemos correr com medo, não podemos deixar o inimigo avançar na nossa casa, na nossa família. Precisamos batalhar essa boa batalha que o Senhor nos deu para batalhar. E a Bíblia diz, a nossa luta, ou seja, Deus não está com medo do diabo. Deus não precisa de nada, já venceu o inimigo, né? Ou seja, essa guerra não é de Deus, não é uma guerra do bem contra o mal, como se fala, de Deus contra o diabo. Não, Deus não precisa guerrear contra o diabo. Essa guerra é nossa. O que a Bíblia está nos falando é que nós vencemos essa guerra no poder do Senhor, buscando ao Senhor, confiando no Senhor, orando, jejuando, mas tem a nossa parte nessa guerra. E eu gostaria, já entrando aqui no ponto 3, pastor Josiel, e depois quero ouvir aqui também o pastor Luiz, que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa armadura. Paulo fala por 2 vezes aqui, né, no capítulo 6, que nós temos que nos revertir de toda a armadura, ou seja, é um conjunto, né, que ele fala que está sobre o soldado. É verdade. O apóstolo Paulo, ele por diversas vezes, ele toma por empréstimo termos militares. E ele, ao empregar termos militares nos seus ensinamentos, ele diz respeito diretamente ao exército romano, que era a potência mundial à época, né? Então, quando ele fala nesses assuntos, ele está muito familiarizado, e as pessoas também estão familiarizadas com isso. Quando ele diz revestivos de toda a armadura, ele utiliza o termo grego panóplia, que quer dizer exatamente uma armadura completa de um soldado romano. Interessante, meus queridos irmãos, que aquela armadura do soldado romano, ela era pesada, ela requeria habilidades daquele soldado, requeria força. Há um tempo atrás, eu assisti um documentário no qual foi vestido um homem nosso, contemporâneo, daquela armadura que era daquela época, daquele soldado. Então, ele foi vestido com aquele capacete, a couraça, e com todos os apetrechos, e foi mandado que ele simulasse alguns movimentos de guerra, de combate corporal, de luta corporal, como se ele estivesse lutando. E aquele homem começou a simular aqueles movimentos e ele não durou 5 minutos. E sabe-se que algumas batalhas dos romanos duravam cerca de 2, 3 horas. Então era necessário que o soldado fosse forte,
que soubesse manejar a sua armadura, estivesse familiarizado com ela. O que isso nos traz como ensinamento? Você tem a armadura de Deus à sua disposição. E quais são elas? Já foi falado aqui, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da verdade. Mas é necessário que você tenha familiaridade com essa armadura. É necessário que você saiba manejar, é necessário que você saiba como vestir a armadura, é necessário que você tenha o mínimo de familiarização com a sua armadura, para que você possa manejá-la acertadamente. Porque de que nos adianta estar à nossa disposição toda a armadura de Deus? Do que nos adianta nós apenas sabermos que aquela armadura está à nossa disposição e nós efetivamente não sabemos manejá-la? De que vai nos adiantar? Vai ser como esse homem do documentário que eu assisti, que ele não conseguiu 5 minutos fazer valer toda aquela armadura sobre si. Então é necessário, meus queridos irmãos, que nós estejamos revestidos da armadura, mas que nós saibamos utilizar essa armadura, que tenhamos familiaridade com ela. É orar, uma das armaduras ou uma das forças que nós temos à disposição é a oração. Mas você tem orado? A espada da verdade, a espada que é a palavra de Deus, está à nossa disposição. Mas você tem manuseado essa espada? Os seus treinamentos para a guerra, para a luta, como todo exército tem que treinar para o dia da batalha, o dia da guerra. Existem treinamentos severos para que todo soldado esteja apto, esteja pronto para guerrear. E a sua espada, você tem feito uso dela? Você tem treinado o suficiente para a batalha? Você tem manuseado esta espada? Porque se você não souber manusear, você sequer conseguirá sacar a sua espada da bainha. Você sequer saberá desembainhar a sua espada. Então, meus queridos irmãos, aquilo que tem nos colocado, Deus tem nos colocado à disposição como armadura, é necessário que nós tenhamos familiaridade com ela, que nós a utilizemos, que nós, diuturnamente, sem cansar, nós podemos fazer uso e utilizar toda essa armadura, porque senão, se assim nós não fizermos, nós não teremos a força necessária para o dia da batalha. Pastor Luiz, nos fale um pouco também sobre essa armadura. Nós já vimos aqui, irmãos, que o processo de ataque do inimigo é de forma sistêmica, de forma organizada, porque é assim que todo domínio, todo império chega sobre alguém, sempre de forma organizada. E a igreja, ela precisa saber que ela é o alvo do inimigo. Nós somos o alvo preferencial do inimigo. E para que nós enfrentemos esta batalha, nós precisamos realmente nos revestir de uma autoridade espiritual. Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Então, eu acho que é o pressuposto inicial, básico, elementar. Na luta espiritual, sem Cristo, nada podemos fazer. E todas estas armas aqui que fazem parte, todos esses instrumentos, essas armas espirituais representadas aqui de forma analógica por Paulo como a armadura de Deus, elas estão ligadas diretamente a Cristo Jesus e tudo aquilo que foi o mistério salvífico de Cristo por nós. Vejamos, irmãos, o cinturão da verdade, ele é a verdade que nos liberta. O cinto, ele servia de equilíbrio para o guerreiro romano. Era o que dava estabilidade na hora da luta. Era onde ele guardava os instrumentos. Era o cinturão. Se nós optarmos na nossa vida espiritual pela mentira, nós vamos estar sem estrutura e sem equilíbrio para enfrentar o mal. Facilmente o inimigo irá nos acusar e realmente o salário que virá sobre nós não é a vida, mas é a morte. Porque a mentira não faz parte da vida do cristão.
A verdade que ela é obtida em Cristo Jesus e que vem sobre nós, ela deve ser priorizada na nossa vida. Portanto, ser crente, ser cristão, tem que ser verdadeiro, meu irmão. O Senhor está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Outro símbolo desta armadura, a couraça da justiça. A couraça era aquela arma que revestia os órgãos vitais do guerreiro. Era uma malha impenetrável que protegia os órgãos vitais, o coração, por exemplo. E a justiça de Cristo é realmente aquilo que nos reveste. A justificação em Cristo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram justificados e que continuam, não o que estavam, mas os que estão em Cristo Jesus. A justiça que não pode ser obtida por obra nossa, por esforço nosso, mas pelo mistério que há em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar posse da justificação em Cristo Jesus. Crer que fomos perdoados. Não podemos estar achando que aquele pecado cometido, ainda nós sofreremos as consequências. Não, meu irmão, eu e você fomos justificados. Justificado significa não há mais condenação para mim e para você. O crente ele precisa ter essa visão ativa e altiva de que eu sou justificado, que eu sou um santo de Deus. Eu sou comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Não há mais condenação sobre a minha vida. Eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou justificado. Além da justificação, nós temos outros símbolos. Eu me empolgo, irmão, falando dessas coisas, porque eu me alegro demais saber que nós recebemos de Cristo Jesus tudo isso. Com certeza, quando nós olhamos para essa simbologia, meus irmãos, nós encontramos outra coisa importante que o Evangelho, nós precisamos estar calçados com o Evangelho que anuncia a paz. Era uma meia bota que o soldado romano usava, que tinha uns cravos nessa bota, e que dava estabilidade ao guerreiro na hora da luta. Quando nós anunciamos o Evangelho genuíno, quando nós queremos pregar o Evangelho da cruz, nós temos uma estabilidade que o inimigo não tem como nos derrotar. Nós não podemos, como cristãos, pregar um evangelho de facilidade, de moleza, de libertinagem, um evangelho de permissividade. Mas o evangelho que pregamos, irmãos, tem que ser o evangelho da santidade, o evangelho daquele que demonstra o grande amor de Deus pelo pecador. E nós precisamos calçar este sapato do evangelho que às vezes dói, às vezes é pesado. Nem sempre ser um anunciador exige de nós uma autoridade profética que passa pela uma vida de santidade, mas nós precisamos estar revestidos dessa armadura e calçar esse evangelho do evangelho da paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que só pode ser obtida por Cristo Jesus. E aí Paulo continua falando do escudo da fé. Isso é muito importante. O escudo ele protegia o corpo inteiro, não era aquele escudo pequeno que a gente às vezes vê segurando na mão. Era um escudo que os exércitos, eles, na hora do ataque do inimigo, para se defender, eles colocavam e que cobria todos os guerreiros. E a fé, verdadeiramente, quando nós tomamos posse dessa fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a palavra e deixamos que essa palavra ela tome conta da nossa vida e seja verdadeiramente a lâmpada para os nossos pés, aí, irmãos, nós vamos sendo agentes de fé, homens e mulheres de fé. Os heróis da fé foram vencedores justamente por isso, porque eles estavam protegidos por esse escudo que o inimigo não os alcançou. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê, e inclusive a vitória contra o mal. Essa vitória que talvez você acha que está longe, essa vitória que você tem buscado, eu lhe digo nesta manhã, em nome de Jesus, ela há em Cristo Jesus para a sua vida. Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Essa é uma promessa de Deus. A fé, ela realmente é o escudo que nos livra dos dardos inflamados de Satanás. E aí, o capacete da salvação. O Senhor nos orienta na sua palavra que nós temos que carregar esse capacete com alegria. Se tem uma coisa que o inimigo não
não aguenta é ver um crente alegre por ser salvo. Professar a alegria de ser salvo. Aonde estivermos, irmãos, no trabalho, na família, aonde estivermos, eu sou salvo, graças a Deus que o Senhor me alcançou. A alegria da salvação serve, o capacete servia para proteger a cabeça. Um crente que tem convicção da sua salvação, ele não se deixa influenciar pelas ciladas do inimigo. Na hora que chegar uma ideologia, ele sabe, não, eu sei no que eu creio. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei naquilo que Deus fez por mim. Eu creio no amor de Deus pela minha vida. Portanto, o capacete da salvação é essencial. Nós temos que nos revestir desse capacete, porque a certeza da salvação que recebemos em Cristo, a convicção plena de que não somos cidadãos desse mundo, mas cidadãos dos céus, é que nos leva para olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. As lutas aparecem, as dificuldades aparecem, mas eu continuo olhando não para as coisas que se passaram, mas para aquilo que Cristo tem para mim. As promessas, as bênçãos, sabendo que a glória da segunda casa ela é melhor do que a primeira. E aí, a imprescindibilidade, a necessidade da oração, como já foi falado, e eu não quero aqui ser redundante, mas fundamental para que nós possamos, nessa luta contra o inimigo, nós possamos realmente se utilizar dessa espada do Espírito. A espada, irmãos, era uma arma pequena, que não era usada, todas essas outras eram mais para se defender, mas a espada não, era para atacar. E quando nós oramos, nós atacamos frontalmente Satanás. Por isso que nós caímos, mas pela oração Deus nos levanta. Por isso que nós nos entristecemos, mas não somos abatidos. Por isso que nós ficamos perplexos, como o Senhor nos diz na sua palavra, porém nós não somos oprimidos. Por isso que as adversidades elas chegam até nós, mas nós não somos destruídos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. A Bíblia diz que o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Os que semeiam em lágrimas, diz o Senhor, colherão com alegria. E esta deve ser a nossa vida, meus irmãos, revestidos pela armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o evangelho daqueles que anunciam o evangelho da paz e a espada do Espírito, porque assim nós seremos fortes, não por nós, mas pela graça de Deus que está em nós. Amém? Maravilha. E dentro dessa perspectiva aí, pastor Epaminondas, nós não podemos abrir mão dessas armas, enfim, desse contexto da armadura, né? O senhor pode nos falar um pouquinho também? Não podemos abrir mão, até porque, como os nossos pastores já disseram muito bem, Satanás, que é o nosso inimigo maior aqui, ele sempre estará à procura de uma área da nossa vida que esteja desprotegida, né? O soldado ele está totalmente coberto por uma armadura que o protege. Imagine se, de repente, o soldado na batalha estivesse sem os calçados. Seria o ponto de partida de Satanás para atuar. Imagine, pastor Amarildo, o soldado no campo de batalha sem o escudo da fé. Imagine o soldado sem a couraça. Portanto, o Satanás ele sempre procurará uma área desprotegida do soldado e aquela área especificamente será o ponto de partida para ele atuar. Falando do ponto de vista espiritual, também nós precisamos estar com toda a armadura. Não é à toa que Paulo usou a expressão toda a armadura. É porque o soldado precisa estar preparado, ele precisa estar pronto, não pode faltar nenhuma parte dessa armadura, para que ele possa, então, ser vitorioso em toda e qualquer batalha que ele enfrentar. Pastor Amarildo, a Bíblia fala de alguns episódios, né? Que pessoas tentaram enfrentar a batalha sem as armas, sem essa armadura, né? Homens que tentaram expulsar demônios, por exemplo,
sem estar revestido do poder de Deus e foram decepcionados, enfim. Realmente a gente percebe, à luz da própria palavra, dessa necessidade de estarmos com toda essa armadura. Não pode faltar uma, né, pastor? Certamente, pastor Marcos, não pode faltar uma armadura. O pastor Luiz Cavalcante estava falando, eu me lembrando de alguns filmes que a gente assiste de guerras, a gente percebe, pastor Paminondas, que a estratégia daquele que está na defensiva, em geral, é chamar os arqueiros. De imediato, o inimigo está vindo, ele já chama os arqueiros. Então, os arqueiros lançam as suas flechas, milhares de flechas, e o pastor Cavalcante falou muito bem, os soldados que estão recebendo essas flechas, ele já coloca o escudo aqui na frente. É certo que alguns caem, mesmo colocando o escudo. Por que isso? Porque colocam de um modo errado. Então, se nós associarmos a nossa vida espiritual, Paulo diz, em destaque, Paulo diz que nós devemos tomar, sobretudo, o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno, com o seu exército, está constantemente lançando as suas flechas. E nós precisamos fazer o bom uso da fé. Por que que alguns caem? Porque não faz o bom uso da fé. Muitas vezes, vai para a batalha, como o senhor falou, em dúvida, com incerteza. Será se o Senhor está comigo? Vem um episódio, queridos, que eu quero mencionar nesse momento, aquela batalha de Golias com Davi. Quer dizer, surge ali um homem, um gigante, e desafia todo o exército de Israel, e todos estão apavorados. Por quê, pastor Marcos? Porque não estavam com a armadura de Deus. Estavam caídos. O rei Saul estava caído. Tanto que quando Davi se prontifica para ir para a batalha, a gente percebe na palavra de Deus que Saul cede as suas armaduras para Davi, Davi as veste, mas quando ele veste, acontece o que o pastor José falou, era muito pesada, não dava para ele. Além de ser pesada, era a armadura de um desviado. Saul estava desviado, então a sua armadura de desviado não dava para Davi. Davi então volta-se para Saul e diz, olha, não vou com essa armadura porque o teu servo nunca usou isto. Ele estava confiando em Deus. Quando ele se encontra com o gigante faz ameaças, lança pragas sobre Davi, ainda diz para Davi que naquele dia ele dará a sua carne para ser comida pelas aves do céu. Davi então volta-se para ele e diz o seguinte, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, que não são as armas espirituais, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava revestido, realmente revestido da couraça ou da armadura de Deus. Por isso, Davi foi para o combate e foi vitorioso. Nós precisamos, pastor Luiz, eu já lhe passo a palavra, nós precisamos ter cuidado na nossa vida, irmãos. As nossas palavras, pastor Marcos, pastor Paminondas, como nós precisamos ter cuidado? Eu me lembrei aqui daquele episódio de Pedro, quando Jesus pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, tomado pelo Espírito de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus o honra naquele momento, dizendo, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas logo de imediato, quando Jesus começa a falar do seu sofrimento, das suas dores, dos momentos difíceis que ele vai passar, Pedro, então, imprudentemente, volta-se para Jesus e diz, mestre, isso não pode acontecer contigo. Já não era Pedro falando, já não era o Espírito de Deus falando através de Pedro, mas Satanás com astúcia. Por isso Jesus volta-se e diz, para trás de mim, Satanás, porque não conheces as coisas de Deus, senão as dos homens. Então, em tudo, queridos, nós precisamos ser vigilantes, ser prudentes, para que na batalha, faltando uma das armas, como o senhor falou, não venhamos a ser derrotados e fracassar na nossa vida espiritual. Pastor Luiz pediu a palavra. Na realidade, pastores, só retificar um pouco aquilo que eu estava falando aqui em relação à espada do Espírito. Dentro do contexto que nós estamos tratando, é muito importante nós lembrarmos o seguinte, que essa batalha ela é um combate pessoal, que se dá individualmente. Eu não posso batalhar pelo pastor Gesiel, o pastor Gesiel não pode batalhar pelo pastor Marcos, mas nessa batalha, cada um é protagonista, cada um tem o seu papel, é uma batalha diária, é uma batalha que se dá realmente no corpo a corpo,
E aí entra essa arma espiritual da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra, como o comentarista nos diz, inspirada. Aquela palavra que tem um poder de eficácia. Então, nesse dia a dia desse combate, a oração que falávamos, ela é imprescindível, mas nós não devemos nos esquecer que essa espada que nós estamos falando aqui, ela é a palavra de Deus, que foi a própria arma que Jesus usou ao ser tentado pelo diabo, né? Maravilha. Pastor Epaminondas, dentro dessa perspectiva da armadura que Deus preparou, é interessante a gente observar que a espada e a oração, elas caminham juntas aí, né? A gente precisa utilizar uma e outra. Às vezes a gente percebe que tem irmãos que gostam muito da oração. A oração é importante, é primordial, faz parte da armadura, mas não podemos esquecer a palavra, como disse o pastor Josiel, porque muitos crentes até oram, mas eles não têm um entendimento da palavra. E existe um ponto fundamental aqui. Eu posso ter a espada do Espírito, eu posso ter aqui o escudo da fé, calçado os pés com o evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade, mas depois de colocar toda essa armadura, existe algo que eu preciso fazer que é fundamental. Eu posso estar todo paramentado, vamos dizer um soldado todo paramentado, pastor Josiel, com a armadura. Em tese, ele está pronto para o combate, para a batalha, mas ele precisa estar vigilante. E aí, muitas vezes, o inimigo, embora nós tenhamos todo esse arcabouço a nosso favor, o inimigo ele vai trabalhar onde, pastor Marildo? Na nossa falta de vigilância. Então, o soldado pode ter todos os itens da armadura, mas se ele estiver dormindo, né? Não vai adiantar nada, né? Ele precisa estar acordado, e nós precisamos estar acordados. Meus irmãos, acordemos. Todas essas armas estão disponíveis para nós. Agora, a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Jesus falou várias vezes. Aliás, quando ele falou, ele disse, vigiai e orai. E aquilo que o pastor Marido bem colocou. Porque Pedro, apesar de acompanhar Jesus muitas vezes para a oração ali, Pedro, Tiago, João estavam ali mais próximos, né, para orar, mas Pedro não vigiou. Pedro não vigiou. Quantas vezes nós perdemos batalhas, ou elas parecem que vão ser perdidas por falta de vigilância? E o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 6, ele nos ensina que nós temos que vigiar, vigiando em todo tempo, orando em todo tempo, com toda a súplica e oração no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a vigilância é fundamental. Como eu falei no princípio do programa, que tem muitos casamentos, muitos relacionamentos que se destroem por falta de vigilância nas palavras, como disse o pastor Marido. Porque esse ensino, ele tem uma aplicação prática também. Ele não é apenas uma teoria, você precisa aplicar na sua vida aí. Eu preciso aplicar na minha vida, eu preciso moderar as minhas palavras, eu preciso vigiar no relacionamento com os meus filhos, eu preciso vigiar no relacionamento com a minha esposa e a esposa com o marido, porque as pessoas vão dando lugar ao diabo. Somos nós que damos lugar ao diabo. O diabo ele só vai entrar se nós abrirmos uma brecha. A Bíblia diz que o maligno não nos toca, mas nós é que abrimos a porta para ele. Quando um pai espragueja um filho, quando um pai xinga um filho, uma filha, tu não presta, tu não vale nada, tu não vai ser ninguém, e começa a amaldiçoar, o diabo vai pegar essa palavra. Quando o marido diz para a mulher, quando a mulher diz para o marido, não vai dar certo, vamos acabar com isso, por qualquer probleminha, ele já joga uma toalha e já desiste, e o inimigo vai lá e pega aquela palavra, ele lança no coração, e o marido sai e vai procurar uma outra pessoa. Então nós temos que ser vigilantes. E a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se você não foi vigilante em algum momento, é tempo ainda de você ir ao encontro dessa pessoa, pedir perdão, pedir desculpa, reatar a aliança, e não permitir que o diabo venha ter primazia na sua vida, mas que o Senhor, que morreu por você, que se entregou por você, e que já te deu essa armadura, que Ele possa reinar na sua vida, que Ele possa reinar no seu lar.
De nada vai adiantar todo esse estudo que nós estamos aqui preparando para você, e nem tão pouco para nós, se nós não colocarmos em prática e nos tornarmos vigilantes. Vigie na oração. Vejam o que Paulo está falando aqui, ó, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. Eu estou vigiando, pastor Osmo, mas estou vigilante. Eu estou orando, mas estou vigilante. É como se eu estivesse de pé, como um soldado, com toda a minha armadura, mas eu estou orando. Estou vigiando, eu estou orando. Eu estou vigiando, eu estou orando. Uma coisa não inibe a outra. Amém? Porque às vezes você sai de uma festa, nós somos pastores, a gente vivencia tudo isso. Sai de uma festa, de um culto maravilhoso, pastor Amarildo. Aí quando chega em casa, você baixa as armas, você relaxa. Aí o inimigo entra, pá, para roubar aquela sua alegria, querendo usar alguém, querendo usar uma pessoa, querendo usar um filho, até mesmo uma filha. E aí vai tirar a sua graça, você perde. Então nós precisamos estar vigilantes. Vocês lembram de Elias? Batalhou uma grande batalha, venceu os profetas de Baal. Mas Elias, depois de uma grande batalha, ele foi alvo de palavras, ele ficou com medo, ele se afugentou. Tudo aquilo foi astúcia, foi cilada do inimigo para tentar parar o servo de Deus, para tentar parar o profeta de Deus, né? E a gente precisa estar muito atento, porque sempre, pastor José, depois de uma grande vitória, a tendência da gente é baixar as armas, a gente relaxar, né, pastor Luiz? A gente relaxa um pouco ali e quer comemorar tanto aquela vitória que a gente esquece que o inimigo está ali. Então, nós não podemos baixar a guarda, irmãos. Precisamos sempre estar vigilantes na presença de Deus, né? Pastor Epaminondas, eu devolvo aqui a palavra ao senhor. Sim, pastor Marcos, nós precisamos sempre ter em mente que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela é viva e ela é eficaz. E, conjuntamente com a palavra de Deus, elas devem andar juntas, né? A palavra de Deus, ou seja, o entendimento da palavra e a oração. Sem esses 2 elementos, conforme o senhor iniciou falando muito bem, é impossível se vencer qualquer batalha espiritual. O crente precisa ter a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, e os seus joelhos precisam estar dobrados, seus pés precisam estar virados para trás, ou seja, o crente precisa andar de joelhos e com a Bíblia no coração. Ela é a palavra de Deus. Jesus, já dissemos aqui, venceu a batalha do deserto usando a Bíblia, a palavra de Deus, usando a espada do Espírito, que é uma arma de ataque. Ela é também uma arma de defesa, mas não apenas de defesa, sobretudo é uma arma de ataque. Nós não podemos ficar só na defensiva. Nós precisamos usar a Bíblia. E ela, como arma de ataque, ela sim afugenta o inimigo. A Bíblia, enquanto espada, enquanto arma de ataque, ela faz com que o inimigo, por mais poderoso que seja, ele bata em retirada, porque ela é uma arma poderosa em Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como disse o pastor José também, e eu aqui ratifico as suas palavras, nós não podemos apenas tê-la como um amuleto, um símbolo. A Bíblia, ela precisa estar em nossa vida, nós precisamos estar familiarizados com ela, precisamos estar em todos os dias da nossa vida, usando-a com intimidade. E essa familiarização e essa intimidade se adquire com leitura diária, pão diário. A Bíblia, ela é tida como pão, né? Um pão diário. Você fazendo isso, você terá uma arma poderosa para vencer as batalhas espirituais. Maravilha. Meus irmãos, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o 3º e último bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí, porque nós vamos terminar depois aqui divulgando quem foi o grande sorteado que ganhou a Bíblia de Liderança Cristã. Então, não saia daí, depois vamos estar orando pela sua vida também.